Olá pessoal, meu nome é Rafael, esse aqui é o meu canal, Teacher Rafael. Eu sei que eu tô há um tempo sem postar vídeo, eu sei que a postagem aqui tá bem rara, mas eu vou tentando colocando alguns vídeos aqui, tá pessoal? Não prometo postar vídeo toda semana, todo mês, tá? Vou ser bem sincero com vocês, mas eu vou tentar sempre postar alguns vídeos. O vídeo de hoje é a correção da prova da EAN desse ano, da EAN 2021, beleza? Separei aqui as questões da prova. A prova que nós vamos resolver é a prova amarela, tá pessoal? Então, quem fez a prova tenta se guiar aí mais ou menos pelas questões que vocês fizeram lá, tá? Aqui, porque são 3 cores, se eu não me engano. Aqui eu peguei a prova amarela, beleza? Vou deixar na descrição do vídeo ou nos comentários o link do PDF da prova, caso vocês não tenham visto a prova ainda, para vocês baixarem e depois tentarem fazer, beleza? Então vamos lá para a correção aqui. A primeira questão, a EAN, ela vem, eu posso dizer que essa é a coisa mais normal, né? Ela vem aumentando um pouco a dificuldade nas suas provas. Eu acredito que isso seja normal, tá pessoal? Não vamos esperar ficar no nível 1 para sempre. Então, a cada ano, tenha em mente que ela vai cobrar mais e mais. E aqui a gente já percebe que ela está trabalhando uma questão de interpretação de texto bem diferente. Ela pede meio que para você resumir cada parágrafo do texto, tipo, qual será a ideia principal de cada parágrafo, e ela te dá essa questão, uma questão que eu acho bem bacana, um vocabulário aqui no texto, um vocabulário mediano, tá? Então ela vem sim progredindo, cada vez puxando mais no inglês, nada fora do normal, beleza? Então vamos lá, questão de número 46 da prova amarela. A questão, ela diz assim, ó, seguindo aí o texto, ó, the headlines below were removed from the text. Então, meio que os títulos, né, foram retirados do texto, no caso os subtítulos, né, numéricos, para indicar a ordem que eles devem aparecer para completar o texto corretamente. Então, marque a opção que contém a sequência correta. Então, o que acontece aqui, pessoal? Nós temos cada parágrafo um espacinho aqui, ó. Deixa eu só colocar a canetinha aqui. Então, ó, em cada parágrafo a gente tem a gente precisa colocar um subtítulo, a ideia principal, mais ou menos isso, tá? Então nós temos aqui esses 5 parágrafos. O primeiro, ele diz assim, ó: the first thing you need to realize. A primeira coisa que você precisa, aqui, ó, ela já te joga um realize. Esse realize, pessoal, é realizar? Não, é o verbo perceber. Então a primeira coisa que você precisa perceber é que cursos online, eles não são a maneira mais fácil, easier way to learn, não é a maneira mais fácil para aprender, mas é a mais conveniente. Para você ter sucesso quando você está aprendendo online, você precisa indicar a quantidade de tempo significante, você precisa ter um programa, precisa estar concentrado enquanto você estuda, e para você ter um progresso na sua aprendizagem, tá? Just as you would do for a regular course. Então seria mais ou menos isso que você faria num curso regular. É isso que esse primeiro parágrafo ele diz. Vamos ver qual é a ideia que ele passa. A primeira ideia aqui diz que o parágrafo identify your learning objectives and goals. Identificar os seus objetivos e as suas metas. O segundo diz que é para você participar de discursos online, discussões online, né? Desculpa. E a terceira have a dedicated study space, ter um espaço dedicado ao estudo. A quarta, para você entender os modos de aprendizados e as expectativas de aprendizado online. E o último, você ter um tempo de folga, take study breaks.
Então, aqui estão as ideias de cada parágrafo. Esse que a gente acabou de ler, ele vai passar a ideia do que pra gente? Entender as práticas e o que você espera no curso. Então, aqui nós temos como o número 1. Aqui, ele está passando essa ideia das expectativas e das práticas que você aprende no curso online, beleza? Sabendo que a quarta ideia vale como número 1, ela meio que, digamos assim, resume o primeiro parágrafo, a gente consegue eliminar a letra A, porque a quarta ideia é o número 2, então a gente consegue eliminar a letra A. A quarta ideia da letra C e a letra E. Só com essa primeira a gente já consegue eliminar 3 opções. Ficamos entre a B e a D. O próximo parágrafo ele diz assim: se você decide estudar no seu cantinho, no seu escritório ou na sua sala de estar, living room, assegure-se de que ele seja um lugar quieto, organizado, livre de distrações. Só esse iniciozinho já dá a ideia do que pra gente. Ele vai passar que é o que? Have a dedicated study space. Ele está falando sobre um espaço de estudo. Então aqui a gente tem como o número 2. Agora vamos ver, ó, a letra B, beleza. E a letra D diz que aqui seria o número 3, e não. Então aqui a gente já tem o gabarito a letra B, tá? O terceiro parágrafo ele diz: to stay on track with your online course. Mantenha-se nos trilhos no seu curso online. Esteja certo que você sempre vai manter em mente o que você espera, o que você espera para conseguir, para realizar no final dele. E isso passa a ideia para a gente de identificar os seus objetivos, as suas metas. Então, seria aqui o primeiro. O quarto, a sua performance ela irá cair se você estiver se sentindo cansado ou frustrado enquanto você estuda. Isso passa a ideia do quê? Que você vai precisar dar um break, você vai ter que dar uma pausa. Então aqui, ó, tá falando para você colocar na sua rotina de estudo aqui, ó, algumas atividades físicas, como caminhar na sua vizinhança, tá? Isso vai renovar a sua energia. Então é você dar uma pausa, não ficar estudando 24 horas. Então aqui é o quarto. E aí sobra aqui o 5, que vai falar sobre aprender online não necessariamente significa você aprender isolado, tá? É por isso que ele fala para você participar de discussões online. Então aqui é a 46 de gabarito letra B. Eu achei uma questão bem bacana, tá? É uma questão que você vai resumir aquilo que você entendeu basicamente, tá? Então aqui 46 de gabarito letra B. A questão de número 47, ela fala sobre os pronomes. Primeiro a gente precisa lembrar dos pronomes. Aí eu vou ter pronome subject, que vai ser o pronome sujeito, aquele que vai praticar a ação. O objeto, meio que aquele que vai sofrer a ação. Geralmente o sujeito vai vir antes do verbo, o objeto vai vir depois do verbo. O possessive adjective, eles vão ser os nossos PAs. Aqui, ó, nosso PA. Por que PA? Porque sempre vai vir o possessivo adjetivo e depois vai vir um substantivo. Por isso que esse A vem de antes do substantivo. Então, sei lá, vou escrever aqui, ó, my car is blue. Meu carro é azul. But hers is green. Mas o dela é verde. Dela o que? Aqui seria o carro dela, her car. Aqui vocês percebem que a gente tem o possessivo adjetivo, que seria o her. Aqui por isso que eu usei her car, porque ele está vindo antes do substantivo carro. Já nesse caso aqui, o hers, vocês veem que ele é um possessivo pronome, um PP. Esse P aqui é de posterior, ele vem depois do substantivo. Eu falei aqui primeiro sobre o substantivo e aqui eu tô
usando o possessivo pronome, porque ele está vindo depois do substantivo carro. Mas eu entendo que o que é verde? O carro dela. Tá? Então, é essa a diferença entre o PA e o PP. Agora, vamos tentar completar aqui o texto. Ó. Diz assim, ó, Cooking in Britain is now a expected sport. Tracinho, tracinho, love. Primeira coisa, o verbo love. Aqui ele está no presente. Então, na letra A me dá it, na letra B, they, letra C, they, letra D e letra E, we. Eu já elimino de cara a letra A. Por quê? Porque o it não pode ser usado com love. Deveria ser loves. Deveria ter um S ali. Então, a gente já elimina. Então, aqui nesse primeiro espaço, eu posso tanto usar a letra B ou a letra C, dando a ideia de they, como eu posso usar a letra D ou a letra E, dando a ideia de we, nós, porque o verbo love ali, eu posso falar que eles amam ou nós amamos. Assistir Famous Chefs Cook on TV. Aqui, nós amamos assistir os chefes famosos cozinhando na TV. Então, esses chefes famosos aqui são eles, tá? Gravem isso. Aí, e, tracinho, tracinho, buy. Então, pode ser eles compram ou nós compramos. Tracinho, tracinho, books, livros. Books aqui é um substantivo. Então, se eu tenho um substantivo, eu vou poder usar o theirs. O there, se vocês verem, é PA. Então, eu não posso usar um PA aqui. Desculpa, é um PP, é um possessivo pronome. Eu não posso usar um PP aqui porque eu tenho um substantivo. Aqui eu deveria usar um possessivo adjetivo, um PA. Ours, ele está aqui, ó, no caso dos PPs. Ele tem que vir depois do substantivo. Então, eu não posso usar aqui porque o substantivo está ao lado. There é um PA. Então, eu posso usar o there aqui. O ours eu já não posso usar pelo mesmo caso que eu eliminei ele na letra C. Então, aqui seria their books. Os livros deles. Deles quem? Dos chefes famosos, que eu não falei para vocês que era para trocar por they. Por isso que é the. Aqui, ó, they. Por isso que é their. O livro deles. Tá? Sabendo isso, a única opção que tem there aqui é a letra D. Então, a gente vai completar aqui com we. Nós amamos assistir. Nós compramos os livros deles. But do we, mas nós usamos eles. Então, esse then aqui seria o quê? Seria o que a gente usa? Os livros, tá? Esse then aqui é objeto. Por quê? O we é sujeito, tá vindo na frente do verbo, ele tá conjugando o verbo, enquanto o then tá sofrendo a ação do verbo, tá? Então, aqui nós temos o gabarito, a letra D. Perfeito? Próxima questão, questão 48, ela fala sobre prepositions, preposições. Então, esse triângulo aqui, pessoal, ele ajuda muito a gente entender o uso do in, do on e do at quando a ideia é time ou location, quando a ideia é de tempo ou de lugar. Aí aqui diz assim, ó, Our founder made the decision to close. Sundays. Sundays são a palavra domingo, tá? Domingos. Então, aqui seria mais ou menos a ideia que eles tomaram a decisão de fechar aos domingos. Domingo é dia de semana, é dia. Então, a gente vê aqui, ó, Thursday. Então, a gente vai usar on. Toda vez que for dia da semana, a gente usa on. No próximo espaço tem 1946. Então, 1946, que é o ano. Quando a gente vai falar sobre ano, aqui, ó, years, nós vamos usar o in. E agora só a gente vê qual a opção que tem o on e o in, que seria a letra E. Só tomem cuidado, pessoal, porque se você estiver falando só sobre o ano, você usa o in. Mas se você estiver falando sobre a data completa, vai ter o dia, o mês e o ano, aí já aqui, ó, já é a data completa, ó, mês, dia e ano. A gente já usa o on, tá? Não é o in. Tá? Deem uma estudada em preposições se vocês estão meio perdidos ainda nessa parte. Depois a gente tem a questão de número 49, que ela vai abordar verbo, mas é o modal verb. E o modal verb é o can. Então aqui, ó, o can, ele passa a ideia de ability, habilidade, offer, oferecimento, possibility, possibilidade, request, pedido, cannot, que você não pode, você não é permitido fazer aquilo, ou permission. Então, lembrando, pessoal, que o can, ele é um modal, tá? Ele é uma meio que informal comparado ao may.
Quando a gente estuda os modais, a gente fica meio nessa dúvida. Qual é a diferença entre can e may? É mais ou menos o can é a forma informal do may. Beleza? Então aqui diz assim: Jane is a very good pianist. A Jane é uma ótima pianista. She can play the piano very well. Ela pode tocar piano muito bem. Então esse ela pode tocar dá a ideia de proibição? Não. Dá a ideia de habilidade? Ela tem habilidade para tocar piano? Yes. Letra B. Permission, ali não está falando que ela tem a permissão para tocar piano. Order não é um pedido. E recommendation não é uma recomendação. Então, 49, gabarito letra B. E a última questão, questão de número 50, ela fala sobre tempo verbal. Aqui, qual é os tempos verbais que a Ian pede? Presente, presente contínuo, passado, passado contínuo e future. E aqui, ele foi e jogou aqui o mini texto, né, e tirou os verbos para a gente completar. Essa tabela aqui que eu fiz, ela tá com todos os verbos que apareceram aqui como opção, tá? Só para a gente ter uma ideia de quando vai ser presente, quando vai ser passado, ó. O verbo to be no presente, am, are ou is, passado was e were. O to live vai ter aqui sua forma no presente, esse aqui a gente sabe que é para a terceira pessoa. Lived no passado, to come, que vai ser come ou comes, e came no passado, ele vai receber um A. To find, finds, found, have, has ou have, had. Esse has aqui, lembrando que vai ser a terceira pessoa. O had só tem essa forma. To fall, falls ou fell no passado. O feel, feels e felt no passado. Beleza? Agora vamos completar aqui, ó. Jack. Primeira coisa, pessoal, se eu fosse trocar Jack, eu trocaria por ele. He. Então, Jack ou he, tracinho, a young sailor. Como eu tenho Jack aqui, eu posso usar o is, se eu estiver falando do presente. Eu não posso usar o were, porque o were é o verbo to be no passado, só que para o plural. Aqui, o was, posso utilizar o verbo to be usado para he, she ou it. O we, aqui na letra D, o were, não vou poder usar. Então, só no primeiro espaço eu já consegui eliminar a letra B e a letra D. Fiquei entre A, C e E. Depois eu tenho o próximo espaço, ó. He, tracinho, neglect. Então aqui vai ser a ideia que ele mora, que ele vive. Então eu posso falar que o Jack é um jovem sailor. Um sailor, pessoal, vai ser meio que pode ser um navegador, mais ou menos isso. Tá? Esqueci agora o termo correto. Então aqui nós temos o he. Eu posso usar lives, porque se eu estiver falando no presente, lived e lived no passado. But he often away with his sheep. Aqui eu posso mais ele. Is, porque é he. Was e was. One summer, em um verão, he. Aí eu vou usar come, came ou come. Se vocês verem aqui, ó, o come, se for presente, tem que receber um S. Se for passado, vira came, vira com A. Então aqui a letra A não pode. Se o texto continuasse, quando ele fala em um verão, ele volta de uma longa jornada, uma longa viagem. Aqui, ó, não pode, porque se fosse para continuar no presente, ele deveria receber um S. Então aqui eliminado. Came está correto, é o passado. E o come aqui incorreto. Então a gente entende que o texto estava todo no passado, ó. Jack was, he lived, depois was, e aí agora vem he came back from a young voyage and found, e encontrou ainda no passado, ó, o verbo find aqui, ó, found no passado. They had a daughter. Eles tinham uma filha, ó, o passado do have, had. E ele se apaixonou. Fell in love. Ele caiu de amor, ele se apaixonou por ela. Então aqui, última questão, questão de número 50, gabarito letra C. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da correção da prova. E se gostou, deixa o like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para ajudar o canal a crescer. E nos vemos no próximo vídeo. Bye!